Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus Missão dos 12, e eu quero compartilhar com os amados o tema A Capa, baseado em Marcos 13:16. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Vou repetir. Marcos 13:16. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Mateus 5:40. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Meu amado irmão, em Israel era um costume as pessoas usarem capas. E eu quero compartilhar com os amados algumas capas na Bíblia que pessoas usaram, estava usando diante de uma situação. Primeiro, a capa de Acã era a capa do pecado. Quando Acã, Josué 7:21, ele fala: eu vi, cobicei, tomei e escondi. Então Acã, ele pega uma capa babilônica, um punhado de prata e ele esconde. E aquilo foi uma grande ruína para a sua vida, a sua casa, para a sua família. Então ele fala: eu vi, primeiro ele viu, ele olhou, cobiçou, ele tomou e escondeu. Só que ninguém esconde nada de Deus. Deus é o único ser que está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus é o único ser que vê tudo aquilo que as pessoas não conseguem ver nem enxergar. Ele sabe o que está dentro de nós, ele sabe o que nós estamos pensando. Então, essa primeira capa, a capa de Acã, que é a capa do pecado. A segunda, a capa de Ruth, era a capa de proteção, aonde Boaz, que era um tipo de Jesus, ele protege Ruth, ele guarda Ruth, ele cuida de Ruth, que é um tipo da igreja. Terceira capa, a capa de Elias, a capa do poder, aonde ele bate aquela capa ali no Jordão, e o Jordão abre e de repente aparece um caminho aonde não tinha caminho. A quarta capa, a capa de Mardoqueu, que é a capa da honra, Esté 8:15, aonde Mardoqueu, ele foi honrado. E eu quero falar para você que no lugar da vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Deus vai te honrar. Deus vai te exaltar. A exaltação do homem, ela tem hora para começar e tem hora para terminar. Deus humilha os exaltados, mas a exaltação de Deus na vida de alguém tem hora para começar e não tem hora para terminar. A quinta capa, a capa escarlate que colocaram no Senhor Jesus, a capa da humilhação, aonde Jesus passou por todo tipo de humilhação, ele foi cuspido, ele foi
esbofeteado, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça do Senhor Jesus. Então essa capa é a capa da humilhação. A sexta capa, a capa do cego de Jericó, a capa de Bartimeu, filho de Timeu, que é a capa da velha vida. E que velha vida! Olha a situação de Bartimeu, cego, ficava à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola, até que passa o Senhor Jesus. E quando Jesus passou ali, a vida, a história, a sorte de Bartimeu foi totalmente mudada. Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, ele vai passar na sua vida, na sua casa, e ele vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua sorte, ele vai mudar a sua situação. A sétima capa, a capa de Pedro, a capa da liberdade. Pedro, ele estava preso, mas quando a igreja orava para Pedro, Deus envia um anjo, e aquele anjo tira Pedro daquela prisão, daquela cadeia, daquela masmorra. Então essa capa é a capa da liberdade, porque o Senhor nos chamou para a liberdade, mas não confunda liberdade com libertinagem. Então nós somos livres para adorar o Senhor, livres para servir o Senhor. Deus, ele não amarra, ele desamarra. Deus não prende, ele solta. Deus não escraviza, ele liberta. Então, meu amado irmão, a capa da liberdade. Quantas pessoas que é escrava das drogas, da bebida, do cigarro, da pornografia, dos vícios, mas Deus está colocando sobre você essa capa da liberdade, para que você venha ser livre, para você adorar, louvar e cultuar esse Deus Todo-Poderoso. A oitava capa, a capa de Paulo, é a capa da sabedoria. Paulo, Deus deu para ele uma sabedoria tão grande que ele foi o maior colaborador do Evangelho. Ele doutrinou a igreja do Senhor. O Novo Testamento é escrito praticamente por Paulo, porque ele tinha uma sabedoria diferenciada. Sabedoria é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. E a nona capa, a capa de José e a capa de Esther. Que capa é essa? É a capa de favor, aonde eles iam, eles eram favorecidos. Deus usava pessoas para favorecê-los, e eles tinham o próprio favor do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. É o Salmo 30, versículos 5 e 6. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Olha como é tremendo, meu irmão, minha irmã, porque não passa de um momento a sua ira. A ira de Deus é só por um momento, mas o favor de Deus dura a vida inteira. E que o favor de Deus, assim como esteve na vida de José, assim como esteve na vida de Esther, que o favor de Deus venha estar sobre a sua vida. O que é favor? Favor é graça, é proteção, é benevolência, é benefício, é recompensa. E que você venha ser abençoado com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com os amados. Fica com Deus.